Então, essa etapa que você está falando, que é a etapa de transformação do conhecimento, só relembrando, ela é a primeira etapa da capacidade realizada. Então, há uma diferença da capacidade potencial e da capacidade realizada. A capacidade potencial significa sei, reconheço que sei. E a capacidade realizada é como que eu aplico aquilo que eu sei. Então, pode haver uma divergência, uma dificuldade de passar da capacidade absortiva potencial para a capacidade realizada. Isso. E para operacionalizar isso na nossa pesquisa, nós precisamos identificar, primeiramente na literatura, todos os mecanismos e antecedentes, ou seja, as características das empresas que poderiam nos fornecer indícios de cada uma dessas 4 etapas, tanto da capacidade de potencial quanto da realizada, né? Que essas duas são desmembradas em 4 componentes, conforme já dito aqui. Então, cada um desses 4 componentes nós conseguimos mapear alguns antecedentes que são características das organizações que elas desenvolveram ao longo do tempo, né, que fazem parte da história, né, o que ela a organização em dado momento, e os mecanismos, que são o quê? Atividades que podem ser desenvolvidas numa determinada organização para que seja desenvolvido esse processo de obtenção de conhecimento e transformação e inovação. Então, esses antecedentes e mecanismos, eles foram divididos, né, identificados por essas etapas, que então vieram a compor o nosso roteiro do questionário para essas empresas, né, indicarem, esses gestores que receberam o questionário, indicarem numa escala, né, de 1 a 10, o que eles viam, né, em sua determinada empresa. Né, um para pouco, né, de 0, na verdade, a não existência daquela antecedente ou mecanismo, até 10 com a completa existência e presença daquele mecanismo. Nós incorporamos no modelo teórico diversos textos que explicavam primeiro sobre como era a característica dessa capacidade absortiva dentro de uma organização. Então, aí, relembrando, nós nos deparamos com antecedentes e com mecanismos. A literatura não fazia uma distinção entre antecedentes e mecanismos. A literatura, ela confundia um antecedente, ora chamava algo como antecedente, por exemplo, experiência prévia de funcionários, e ora essa experiência era chamada como mecanismos. Isso, entre a própria literatura existe essa confusão, porque nenhum pesquisador se ateve como nós nessa distinção entre os dois conceitos. Então, nós fizemos um agrupamento desses indicadores entre antecedentes e mecanismos, né? Isso foi uma das grandes contribuições, inclusive, da minha pesquisa. Então, à medida que nós conseguimos fazer essa identificação, facilitou, né, a construção desse modelo. Inclusive, nós incorporamos também outros indicadores de tipos de conhecimento, que fazia parte de uma literatura que estava um pouco desconexa, né, dentro de capacidade absortiva, e o nosso modelo foi integrado, agrupando todos esses conceitos. É importante você lembrar isso realmente. O modelo de capacidade absortiva, por si só relembrando que são os processos de adquirir, assimilar, transformar e explorar conhecimentos, não levava em relação o tipo de conhecimento que seria absorvido. Então, a pesquisa conseguiu fazer essa distinção, primeiro, teórica, do que seria um conhecimento que é chamado industrial, que vem de concorrentes, distribuidores, fornecedores, concorrentes, e do conhecimento que é tido como científico, que vem das parcerias com institutos de pesquisa, com as universidades, com escolas. Então, uma empresa ela poderia ter uma capacidade de absorver mais conhecimento científico ou
conhecimento industrial. Isso. Inclusive, conforme apontado na literatura, esse conhecimento industrial ele é considerado um pouco mais fácil de entendimento, porque está mais próximo da realidade da indústria. E, ao fazer a nossa pesquisa, nós identificamos que esses parceiros industriais da CEMIG possuem uma maior facilidade de entendimento desse conhecimento. Isso abre, né, a possibilidade, a necessidade de desenvolvimento dessa capacidade absortiva específica para o conhecimento científico, principalmente porque o objetivo da CEMIG, né, em relação a esses projetos, é absorver conhecimento científico, porque esses projetos são desenvolvidos em parceria com universidades e institutos de pesquisa. Então, a dissertação da Marina permitiu que nós primeiro testássemos o modelo teórico para chegar num modelo empírico de aplicação nas empresas. Isso. E cabe ressaltar que esse modelo teórico transformado, né, em algo mais próximo da realidade das empresas, né, com a construção do questionário, precisou passar por várias etapas de validação em vista dos profissionais envolvidos, tanto na CEMIG, tanto aqui na academia, né, dos professores presentes nesse grupo de pesquisa, né, da área de conhecimento e inovação. Então, primeiro nós fizemos uma rodada, né, de validação, né, verificamos questão por questão se elas estavam próximas do entendimento, né, desses profissionais que iam responder essas perguntas, né, e fizemos várias alterações, né, também fizemos outra rodada com profissionais especializados, né, academicamente no tema, para verificar se o que a gente estava pretendendo medir, né, avaliar do conceito teórico estava realmente próximo, né, da realidade, de uma forma que não viesse a dificultar ou até enviesar mesmo os resultados. Então, esse cuidado que nós tivemos desse refinamento do questionário é considerado, né, como uma etapa científica para que a gente consiga ter resultados mais confiáveis. Antes mesmo dessa questão do questionário, eu volto a insistir num ponto da aplicação do desenvolvimento da pesquisa em si, ressaltar que o que foi feito em termos bem empíricos para as pessoas entenderem é o seguinte: uma empresa se depara com um determinado problema. Tem capacidade para inovar? Essa é a pergunta que ela se faz. E não existia um instrumento disponível na literatura pronto para medir essa capacidade. E foi desenvolvido pelos professores, nesse projeto, pelos professores da PUC, na dissertação propriamente dita da Marina, um instrumento para medir essa capacidade. E aí, mediu-se essa capacidade das empresas fornecedoras da CEMIG. E você podia, Marina, contar um pouquinho como que foram esses resultados? Então, verificou-se que a maior parte das empresas pesquisadas possui um grau baixo a médio de inovação, né, de capacidade absortiva e de inovação. Então, essas empresas não estão ainda preparadas da forma como a expectativa da CEMIG, né, para receber esses projetos, né, de pesquisa de P&D, né. Vale relembrar também que 43,6% dessas empresas estão em São Paulo, 31,9% em Minas Gerais, né? E nós temos pouquíssimas empresas fornecedoras em outros estados, o que mostra um pouco de discrepância, inclusive também em relação aos conhecimentos que são gerados. Isso. Ainda a questão das características da amostra, a gente teve a maioria de empresas de pequeno e médio porte, ou seja, né, entre 49 e 500 funcionários.
E elas apresentaram, né, um resultado, né, realmente pouco satisfatório no quesito de inovação. Isso é bom lembrar, no quesito de inovação, dos resultados de inovação. Mas nós observamos nessa pesquisa que existe uma capacidade potencial nessas empresas. Isso. Inclusive, a capacidade potencial, ela é maior do que a realizada. Né? Então, elas podem ainda vir a desenvolver mais inovações do que propriamente tem acontecido. Então, programas de incentivo à inovação, até mesmo para desenvolver especificamente essa capacidade realizada, podem auxiliar essas empresas a vir a cumprir essas expectativas da CEMIC. Em outras palavras, embora 68% das empresas investigadas elas foram classificadas como média inovação, essa média inovação ela foi entendida numa análise mais aprimorada como a inovação relativamente, uma capacidade de absorver conhecimento relativamente baixa, ou seja, as empresas elas conseguem, de certa forma, ter uma capacidade de reconhecer o valor, adquirir e assimilar. Mas no momento de transformar, essa transformação ela não se dá da maneira que deveria acontecer. Por um lado, a capacidade potencial, ter essa capacidade potencial já é um bom resultado, principalmente de inovações em novos produtos e em novos processos. Isso. E esse questionário desenvolvido na pesquisa, ele pode ser, inclusive, aplicado em outras indústrias. Ele foi delineado com algumas especificidades para o setor elétrico, mas ele pode ser incorporado, né, modificado com pequenas diferenças em outros setores. Então, é um instrumento muito útil para gestores que visam avaliar essa capacidade dentro de sua empresa. É só para relembrar, né, que como não existia um modelo ainda amplamente testado, esse teste desse modelo ele foi apresentado, inclusive, no Congresso Internacional, que chama European Group of Organization Studies, no qual, no contexto brasileiro, a PUC Minas ela aparece como uma das primeiras a desenvolver, junto com uma parceria com a empresa, um instrumento para avaliação da capacidade de absorver novos conhecimentos e gerar inovação.